Está no ar a Rádio Marulho, hoje com um episódio especial. Quem pode dizer de nós somos nós, Quilombo do Cumbe. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. Nesse episódio, você vai conhecer um pouco sobre o Quilombo do Cumbe e os povos quilombolas do Ceará. Mas antes, para entender um pouco mais essa história, vamos voltar a alguns séculos. O Ceará foi a primeira província a abolir a escravidão do país em 25 de março de 1884, 4 anos antes da Lei Áurea, o que lhe rendeu a alcunha de Terra da Luz. Tal evento da história cearense, como vem nos ensinando pesquisadores como o cientista social e historiador Hilário Ferreira, foi resultado da articulação de algumas coisas. Uma delas é que depois que o tráfico África-Brasil foi interrompido oficialmente com a Lei Eusébio de Queiroz, os barões das plantações de café no Sudeste passaram a procurar mão de obra escravizada dentro do próprio país. O Ceará, que atravessava a crise do algodão e os impactos da seca, contribuiu com números expressivos na venda de negros escravizados. Esse tráfico interno entre províncias renovou e perpetuou o sistema escravagista por mais quase 4 décadas, fazendo com que a quebra de laços afetivos, familiares, religiosos e territoriais fossem revividos. Pessoas negras fossem reescravizadas e os cativos se tornassem quase que a única moeda em circulação no Ceará. Sem falar na Guerra do Paraguai, que colocou no fronte homens negros a cumprir a obrigação nacional dos seus ex-senhores. Nessa época, houve engajamento das elites locais e intelectuais, que protagonizaram movimentos abolicionistas e teve muita luta cotidiana dos negros, que, sujeitos no processo histórico, souberam construir seus espaços de liberdade cotidianas dentro do sistema escravagista e reconhecer a melhor conjuntura para agir. Um importante exemplo foram as greves dos jangadeiros, que se recusaram a transportar cativos no porto do Ceará para os navios, liderados pelos ex-escravos Napoleão e Preta Simoa, que foram viver suas vidas pós-aforria junto ao mar, e pelo Chico da Matilde, o dragão do mar, nascido em Aracati. Eles se associaram naquele momento à Sociedade Libertadora em prol da abolição e diziam: Porto do Ceará não se embarcam mais escravos. É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito. Aparentar fechar um olho, evitando o cisco, e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para os vazios leros-leros e cuidar dos passos assuntando as vias, e se vigiando atento, que o buraco é fundo. E existe comunidade quilombola no estado do Ceará? Geralmente essa é a primeira pergunta que a gente escuta quando afirma a existência dessas populações. Depois vem uma segunda pergunta, talvez pior, que diz assim: mas essas comunidades são do período da escravidão, já acabou. A escravidão, entre aspas, acabou, mas ela deixou marcas profundas. Ao contrário do que se pensa, a presença negra em muitas vilas da província do Ceará era bem superior à de brancos, como demonstram os censos analisados pelo pesquisador Hilário Ferreira, em Catirina Minha Nega, Tão Querendo Te Vender. Apesar da quantidade de negros escravizados que foram tirados daqui, no Ceará tem preto, no Ceará tem quilombo, e a abolição, chamada por muitos de precoce, não imunizou o Ceará do racismo estrutural. Afinal,
Libertação é muito diferente de liberdade, equidade e justiça, sem desconsiderar a importância de negras e negros na luta para a abolição, assim como dos demais abolicionistas. Esse evento só pode ser compreendido dentro da estrutura racista que conta a história da abolição como sendo uma dádiva branca aos negros, fruto de seu espírito vanguardista, moderno, humano e iluminado, trazendo benefícios ao imaginário relacionado à branquitude, enquanto a ordem de violências e opressões segue sendo reproduzida no pós-abolição e se perpetua até hoje. Para citar mais uma vez Hilário Ferreira. A injustiça está também quando se defende a história única de que hoje não existem comunidades quilombolas no Ceará, sendo o direito à autoatribuição garantido pelo Estado brasileiro. Mas e o que são essas comunidades quilombolas? E qual o seu tempo? Fala pra gente, Yara Fraga. Foi graças aos diversos enfrentamentos e às diversas formas de luta e resistência dessas populações negras arrancadas de África na condição de escravizados e escravizadas, comunidades quilombolas ainda cultivam hoje um solo fértil, colorido em sabores, em sons, em linguagens, mas esse solo estruturado na injustiça, no racismo, na desigualdade das relações sociais. Em razão disso, também, que o Ceará ainda se espraia no imaginário de que não existe negros e negras aqui, nem indígenas, de que não existe comunidades quilombolas. Esse não reconhecimento dessa população dificulta o processo de afirmação identitária das próprias comunidades e, mais que isso, impede, embarreira a chegada dos direitos que esses povos conquistaram. O direito à terra e ao território, o direito a uma política de saúde que considere as suas particularidades e especificidades, uma política de educação em que se enxerguem nos livros, uma política de assistência social que encontre e perceba que os vínculos afetivos e familiares numa comunidade quilombola também têm especificidades, têm diferenças e que por isso as políticas e a política de assistência social também precisa se adaptar. A negação dessas identidades, desses povos, que ainda hoje acontece aqui no estado do Ceará, faz com que essas comunidades tenham dificuldades de afirmar os seus corpos, que são seus territórios, e os seus territórios, que são seus corpos. Essas comunidades estão espalhadas nesse Ceará de meu Deus, no sertão e no mar, agricultando, cultivando a terra, criando animais, mariscando, pescando, produzindo criativos produtos artesanais, beneficiando produtos. É em razão disso que a gente considera a importância de diariamente afirmar a existência das comunidades quilombolas aqui do estado do Ceará, de todo o país, para que a sociedade também as identifique, também reconheça a importância delas e assim elas também possam enfrentar todos os outros conflitos que chegam e batem nas suas portas, os conflitos com os megaprojetos, com os empresários, com a carcinicultura, com mineração e por aí vai. Pois é, o imaginário dos quilombos está muito ainda associado às ideias de serem espaços isolados geograficamente, habitados por negros fugidos, unicamente de pele retinta, vivendo em situações precarizadas. Assim parece que falar em quilombo é falar em um passado superado, mas não. Água Preta, Alto Alegre, Sítio Arruda, Boa Vista dos Rodrigues, Nazaré, Catolé, São Jerônimo, Bastiões, Barriguda, Boqueirão das Aracas, Córrego de Ubaranas, Quilombo do Cumbe. Esses são alguns dos nomes das comunidades remanescentes de quilombos, até agora identificadas pela Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Ceará. As comunidades estão espalhadas no sertão e no litoral, nas cidades e na zona rural. Estão também nos territórios pesqueiros, junto ao mar e rios, lagoas, serras acima e nas veredas adentro do nosso Ceará de tanto sertão.
A coordenadora especial de Políticas Públicas de Igualdade Racial da Secretaria Estadual da Proteção Social, Justiça e Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Marti Silva, vai nos contar mais sobre a presença do povo quilombola no estado do Ceará. Uma presença marcante em quantidade, significativa na composição histórica do nosso povo e vibrante na sua luta em defesa dos seus direitos. Pois bem, aqui no Ceará nós temos 76 territórios quilombolas já mapeados pela Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas Rurais do Estado, do Ceará, a Serquice, e esses territórios quilombolas, eles se espalham em mais de 41 municípios em nosso estado. Desses 76 territórios, nós já tivemos a certificação pela Fundação Cultural Palmares para 53. No entanto, nenhum deles ainda recebeu a titulação, que é o reconhecimento definitivo da existência, da permanência e do direito à continuidade no seu território, portanto, na sua terra. A titulação também é um elemento jurídico que favorece o acesso às políticas públicas para os povos quilombolas. Aqui no Ceará, nós podemos perceber essa presença marcante na nossa formação histórica, com elementos culturais, com conhecimentos tradicionalmente repassados de geração para geração. Precisamos ter a consciência e dar a visibilidade necessária ao povo quilombola, que significam, ou em números, representam mais de 6 mil famílias nesses territórios, em todo o estado, e dessa quantidade de famílias, nós verificamos que um pouco mais de 5 mil vivem em condição de vulnerabilidade social. Portanto, a luta contra o racismo, a luta pela igualdade racial, no que tange aos povos de quilombo, implica também no reconhecimento da necessidade de políticas que promovam os direitos sociais. Reconhecer a existência dos quilombos e do seu povo tradicionalmente fincado aqui no nosso estado, desde tempos imemoriais, não é apenas o interesse dessas pessoas quilombolas, mas deve ser interesse de todo cidadão e de toda cidadã cearense, porque o povo quilombola está na formação da nossa história, contribui muito com a sua cultura, com a sua musicalidade, com a sua técnica de trabalho no campo, como permanece até hoje, e contribui muito pela produção de uma consciência histórica de reconhecimento de que aqui no Ceará teve e tem ainda, de forma bem marcante, a presença negra e a presença de quilombolas. Nossos quilombos são nossos. E há uma chamada especial dentro da luta antirracista e dentro de toda, não a luta política, mas também de toda a promoção de medidas, de ações e de políticas que se volta para a promoção da igualdade racial ou contra o racismo, que é uma chamada para o aquilombamento de todos. Portanto, é uma chamada nossa, um convite ao povo cearense para se aquilombar, para que tenha consciência, tenha respeito, tenha valorização dos nossos quilombos e do nosso povo quilombola, porque são fortes, porque são belos, porque têm toda uma história a ser transmitida e essa história precisa chegar nas escolas, precisa chegar nas instituições públicas, privadas, precisa ter visibilidade, para com isso ter valor, respeito e igualdade. É tempo de não soltar de ninguém, mas olhar fundo na palma aberta. A alma de quem lhe oferece o gesto. O laçar de mãos não pode ser algema, e sim acertada tática, necessário o esquema. É tempo
de formar novos quilombos. Em qualquer lugar que estejamos e que venham os dias futuros, salve 2020, a mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante. Lindo poema da Conceição Evaristo, Tempo de nos aquilombar. E na cidade dos Bons Ventos, em Aracati, lá na foz do rio Jaguaribe, tem quilombo pesqueiro em luta pelo direito ao respeito e reconhecimento de sua identidade e garantia do direito ao território. Frente a tantas violações e tantos impactos vividos cotidianamente em decorrência do racismo ambiental, como exemplo das eólicas, carcinicultura, especulação imobiliária e entre outros impactos. E para falar sobre esse lugar, o quilombola, ambientalista, educador popular João do Cumbe conta pra gente sobre o quilombo do Cumbe. Fala pra nós, João! Cumbe, palavra de origem africana ou afro-brasileira que significa quilombo. Nas línguas congo-angola, tem também o sentido de sol, dia, luz, fogo e força trançada ao poder dos reis e a forma de elaborar e compreender a vida e a história. Ficou conhecido no Ceará inteiro por produzir uma das melhores cachaças. A aguardente produzida nos sítios e engenhos do Cumbe atravessavam fronteiras. No território quilombola do Cumbe, encontramos alguns registros que comprovam nossa ocupação tradicional e dos nossos antepassados, como os sítios arqueológicos históricos e pré-históricos, que datam de 12.000 a 7.000 anos antes do presente. Temos também as ruínas dos sítios e engenhos que remetem ao início do século XVIII. Como fonte documentais tidas como oficiais, nós temos as cópias das cartas ultramar que se encontram na Biblioteca Nacional de Lisboa, em Portugal, de 1760, onde fala do sargento-mor Matias Ferreira da Costa, que teria um sítio no Cumbe com muito escravo. Temos também as cópias das cartas da Expedição Científica e Explorativa da província do Ceará de 1859, onde passa pelo Cumbe e faz o registro de 2 aquarelas, uma dos moinhos de vento que era utilizado para irrigar o plantio de cana-de-açúcar e a outra do morro, onde a tradição local diz estar encantado o rei de Portugal, Dom Sebastião, com sua cavalaria. Temos também uma matéria do jornal O Jaguaribe, de 1898, onde fala do estilo de vida dos donos de sítios e engenhos do Cumbe. Temos também a Santa Cruz do Cumbe, que se encontra no morro mais alto da comunidade, que data de 1900. O registro da primeira capela católica em devoção ao Senhor do Bonfim, padroeiro do Cumbe, que data de 1898. Além de outros marcadores africanistas, lendas e histórias da comunidade. A partir de 2010, os quilombolas do Cumbe organizados através da Associação de Pescadores, atualmente Associação Quilombola, começa a discutir o processo de autodefinição e afirmação enquanto comunidade quilombola. Em 2014, o Cumbe é certificado como comunidade quilombola de maioria negra pela Fundação Cultural Palmares, que é o órgão federal responsável pela identificação das comunidades quilombolas. Com a certificação do Quilombo do Cumbe, inicia-se um processo de regularização fundiária do território quilombola junto ao INCRA, o que vem causando conflitos internos, divisão da comunidade entre quilombolas e não quilombolas. Todos esses conflitos são financiados pelas empresas e empresários que atuam no território, gerando diversos conflitos socioambientais, criminalização de nós quilombola, violação e negação de direito, racismo institucional praticado pela Prefeitura do Aracati e também o racismo ambiental. O que nós, quilombola do Cumbe, estamos fazendo e o que desejamos é que seja cumprido o que está na Constituição Federal,
no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que diz: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos. Então, desta forma, a nossa luta é pela afirmação da nossa identidade, é pelo nosso bem viver, é pelo direito de decidir sobre nossas vidas e questionar quem tem direito ao território quilombola do Cumbe. É nós quilombola ou é as empresas e empresários que atuam aqui dentro do território? Desta forma, nós exigimos das autoridades que avancem com o nosso processo de regularização fundiária, que só assim acreditamos que poderemos estar pondo um fim a essa divisão e aos conflitos existentes na comunidade. Território quilombola do Cumbe demarcado já. No quilombo do Cumbe, cada pedaço do rio recebe o nome de partes do corpo. São braços de rio, pernas, bocas, regos, até sovaco. Território corpo e território rio são a mesma coisa. A morte do rio, a violação dos direitos ao território sadio, a violação dos direitos do próprio rio, as contaminações constantes das águas, o questionamento da identidade quilombola são ameaças à vida e à existência do quilombo do Cumbe. Para Cleomar Ribeiro, presidenta da Associação Quilombola do Cumbe, o território é cheio de mistérios e encantos. Eu cresci ouvindo a história de aqui, foi lugar dos escravos, pessoas escravizadas na verdade, né? E aquilo ali me encantava, essa história. E aí eu lembro que eu contava para os meus irmãos que a Santa Cruz, que é o morro mais alto, que é o cemitério da comunidade, e aí lá dizia, aqui foi refúgio dos negros e daqui eles faziam vigília. Porque como é o morro mais alto, eles tinham toda uma visão do território. E eu cresci com isso na minha cabeça. Mas aí eu não trazia que eu era uma quilombola, que a minha comunidade foi um quilombo. Eu não tinha, né, aquele pertencimento, eu não tinha esse conhecimento de toda a história, né? Em 2014 a gente foi certificado pela Fundação Cultural Palmares e foi assim uma descoberta tão incrível de quem somos nós, a nossa identidade. Quem foram os nossos antepassados, né? Isso encanta, e aí tu te fica mais curiosa, porque tu quer entender quem foi a minha família, né? Minha árvore genealógica, tudo isso eu tenho essa curiosidade. E o território, eu tenho o território do Cumbe, eu vejo com mistério e encanto. Então, assim, andar nas dunas para mim me encanta, de ver que ali viveu um povo e que eles tinham o hábito de se alimentar também de todo esse mangue, de todo esse rio. Quando a gente vai para o rio, comer no mato, como a gente diz, vai chegar um tempo de nós não existir mais e vai ficar aqueles aconchoados de búzios. Quem foi esse povo que viveu aqui, né? E aí você vê a mesma história da duna, né? Os aconchoados das conchas das ostras, né? E que realmente eles já vinham com essa ligação com o manguezal, com o rio, de se alimentar. É quando fala do toque dos tambores que tinha lá na duna, né? Aí tu imagina, tu fica imaginando na tua cabeça. A comunidade do Cumbe, ela traz uma história belíssima. E o povo que viveu aqui mais ainda. Os primeiros, né, do território foram os índios. E aí, o refúgio dos negros aqui na região, né? E aí, meu pai ainda disse que alcançou 9 engenhos funcionando noite e dia, fabricando a cachaça, a rapadura. Ele disse que a comunidade, ela ia bem extensa, então a duna avançou muito. Então, o povoado do Cumbe, praticamente, ele está todo soterrado. Nós avancemos muito porque a duna, ela avançou. Então, se você vê o mapa que tem, né, que eu não tenho a data desse mapa,
Então a comunidade do Cumbe era aqui, hoje ela é aqui. É tanto que a última igreja, nós somos a quarta igreja, essa última igreja, ela é afastada do povoado. E aí as pessoas perguntam, por que a igreja é tão só para acolá? Porque o povoado era para lá. Meu pai dizia que para a gente chegar na praia, a gente andava, ele disse que era de mata, era uma mata, no meio de uma mata. Então o morro enterrou toda essa mata, toda essa, né? Aí fala, e vem as lendas, as botijas enterradas aqui, porque se tinha muitas botijas enterradas, né? Então, o que eu acho muito rico nessa identidade, nessa busca, esse pertencimento, é tudo isso. Eu me sinto prestigiada, né, ao me reconhecer como uma mulher quilombola, negra, pescadora. Eu acho que isso me engrandece como pessoa, como, né, ser humano. E que realmente a gente precisa desse olhar humano, né, das pessoas. E que eu só me sinto realizada e feliz. Em 2014, a Fundação Cultural Palmares reconheceu o Cumbe como comunidade remanescente de Quilombo. E no ano seguinte, o INCRA deu início ao processo de reconhecimento dos direitos territoriais da comunidade. Um processo inicialmente administrativo, feito de algumas etapas e estudos, que vai desde a autoidentificação até a titulação do território quilombola. Nesse caso, em nome da Associação Quilombola do Cumbe, que deve gerir e cuidar desse território que é coletivo. Há alguns anos, o Cumbe já vivia o acúmulo de impactos e violações causados pela privatização das águas, pela carcinicultura e chegada da indústria eólica, que inclusive destruiu os sítios arqueológicos nas dunas da comunidade. Por isso, é grande a luta para que a escola respeite, acolha e contemple as crianças quilombolas e pelo Museu Arqueológico do Cumbe e Canavieiras. As tentativas racistas de apagamento da história e memória da comunidade não param aí. O próprio município, em 2017, manifestou-se oficialmente afirmando que no Cumbe não existia quilombolas, nem opressão e resistência de comunidade negra. Como resultado de todos esses processos, são muitas as fissuras e conflitos intracomunitários, vividos no miúdo do cotidiano, que dizem respeito à negação da origem quilombola do Cumbe. Dentro disso, destacamos 2 processos judicializados. Um deles, de autoria da Defensoria Pública da União, é para que o INCRA dê continuidade ao processo de demarcação e titulação territorial, que está estagnado por meio da não conclusão do relatório técnico de identificação e delimitação. E o outro é uma tentativa de anulação da certificação quilombola emitida pela Fundação Palmares. Aqui era assim desde o princípio, uma mão lavava a outra. Afinal, nossos pais, esse povo de Maria Cabocla e tantos outros, chegaram de lugares diferentes e distantes. Mas passado tanto tempo, viviam como uma parentela de filhos de pagação, de compadre, comadre, vizinho, marido e mulher, cunhados, primos e inimigos. Muitos haviam se casado entre si e eram parentes de verdade, nos laços e no sangue. Os que não eram de consideração. Então, o coração mandava dividir o que tínhamos, e por isso sobrevivíamos às piores dificuldades. O aquilombamento sempre existiu, como forma de resistência. Outro povo quilombola de luta no Ceará é o do córrego de Ubaranas, que fica localizado também em Aracati. Lá residem cerca de 61 famílias, dados de 2018. O território ainda não recebeu a titulação de suas terras. O líder comunitário José Francisco nos conta um pouco da história e dos conflitos. A gente enfrentou muita dificuldade com os proprietários, logo no começo, desde tentativa de ameaça de morte, como tentativa de suborno, mas a gente sabia que a gente ia enfrentar isso. Então, de certa forma, a gente se preparou, porque a gente sabia que a gente ia enfrentar dificuldades. Mas a maior dificuldade que a gente enfrentou, e está enfrentando ainda no nosso processo, são os problemas internamente, dentro da própria comunidade que a gente enfrenta, que são a gente enfrentar os nossos, né? É muito complicado. Muitas vezes esses nossos que eu falo, muitas vezes é da nossa família. É aquele que não tem, parentesco, familiar, mas é praticamente da família, porque a comunidade é como se fosse uma família só.
Então é muito difícil. As pessoas preferem ficar do lado, né, dos proprietários, pessoas essas que passaram a vida inteira nos humilhando e nos oprimindo, e essas pessoas preferem ficar do lado, em vez de ficar do lado da comunidade que luta pelo direito que é seu. É difícil, e é difícil a gente entender essa situação. Mas é uma luta dura, pesada, mas a gente vai continuar lutando. É uma luta injusta, porque enquanto um lado, do lado dos proprietários, luta por patrimônio e por ganância, a gente luta por dignidade e por sobrevivência. Então é esse adverso que a gente vive. A gente vai continuar lutando, porque a luta está no nosso sangue, está na nossa essência. Não desistir nunca da luta. É essa a nossa luta. A gente enfrenta essa dificuldade, mas eu tenho certeza que Deus está conosco. As pessoas, infelizmente, pensam que Deus não existe, mas Ele existe. Existe e é um Deus de justiça. E eu tenho certeza que Ele fará a justiça na hora certa. Então a gente espera por essa justiça. E não há, gente, lembre sempre, não há vitória sem luta. É por isso que nós estamos lutando e vamos continuar lutando. É isso mesmo, Dedé. Não há vitória sem luta. E essa luta por dignidade atravessa por séculos a história do Brasil e do mundo, como nos conta Cris Faustino. Bom, é importante remarcar que a formação dos quilombos no Brasil está diretamente vinculada às lutas negras. E foram nessas lutas de resistências, né, de autorreconhecimento, de preservação e valorização da sua história, que essas comunidades, essa população aquilombada, conquistaram alguns direitos importantes no século passado, especialmente na década de 80, com a Constituição Federal de 1988, que garantiu alguns direitos às populações tradicionais, quilombolas, povos indígenas, conquistas importantes e que posteriormente foi se desenrolando em algumas políticas específicas direcionadas. Nos anos 2000, quilombolas conquistaram inclusive o direito de autodeclaração e essa luta por políticas e garantias de existência. Atualmente as comunidades quilombolas, elas lutam por território, lutam para garantir suas identidades, seus modos de vida e a sua própria existência. Só que esses territórios, eles estão sendo demandados para os grandes projetos de desenvolvimento. Os territórios tradicionais, camponeses, comunidades quilombolas, os povos indígenas, as comunidades periféricas. Então, essa população não branca, ela é completamente desconsiderada e é tratada como impedimento para que os grandes negócios aconteçam nos territórios. E por que isso pode e deve ser lido desde um olhar racializado? Porque, em geral, quando os grandes projetos chegam nas comunidades, são planejados e tais, eles vêm de fora para dentro, de cima para baixo, sem nenhuma participação popular, e são construídos pelos homens em geral, né? Homens e mulheres, mas principalmente homens, a quem pertencem os grandes negócios brancos, e homens que fazem a gestão do Estado, que são brancos também. Então, quando se tem esse interesse de implementação de projetos econômicos, a geração de lucro, os interesses e necessidade dessas populações racializadas são tratados como inexistentes ou como secundários ou como sendo se tratando de populações que podem ter suas vidas, seus modos de vida, seu cotidiano precarizado e destituído de direitos. Então, a gente precisa ter assim, muita precisão de compreender que, quando a gente está falando que o processo de ocupação pelo Estado, pelos grandes capitalistas dos territórios, ele se dá desde uma perspectiva racista, a gente está dizendo que são as empresas de pertencimento branco, são os homens públicos de pertencimento branco e suas famílias, quem se acham no direito exclusivo de dizer o que é melhor para aquele local, o que é melhor para aquele território. Em geral, a participação dessas populações é negada. Em geral,
Os territórios utilizados por esses empreendimentos geram danos ambientais, geram contaminação, estão baseados numa exploração dos ecossistemas e da biodiversidade para gerar lucro, enquanto que os danos socioambientais delas recaem sobre essas populações, que são as populações que foram destituídas de direitos historicamente, que tiveram que lutar muito para ter o mínimo direito. São populações que são interditadas na sua participação política, cidadania do país. São populações que sofrem historicamente um racismo naturalizado. São populações de quem se desvalorizam os modos de vida e a forma como essas populações usam e ocupam o território, com certeza sustentável, de preservação ambiental. Então essas populações são entendidas como não tendo direito a esse modo de vida, não tendo direito a esses ecossistemas e a essa biodiversidade, que são as mesmas populações que durante este período, de luta, de ocupação, de organização, conseguiram manter as melhores qualidades ambientais em seus territórios, porque sua vida está ligada a isso. Então a gente vive num país em que os impactos da degradação ambiental e a força dos sujeitos brancos prevalecem numa narrativa de desenvolvimento que deixa para trás, que desterritorializa, que desqualifica, que desconsideram as populações que habitam ancestralmente esses territórios. Esse entendimento ele é fundamental para a gente fortalecer as lutas, para a gente construir processos de lutas que reafirme a diversidade, a pluralidade e os direitos coletivos das comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. Deixa eu ver se a senhora entendeu. Esta terra mora em mim. Brotou em mim e enraizou. Aqui é morada da terra. Mora aqui em meu peito porque dela se fez a minha vida, com meu povo todinho. No meu peito mora água negra, não no documento da fazenda da senhora e de seu marido. Vocês podem até me arrancar dela como erva ruim, mas nunca irão arrancar a terra de mim. E tem mais. Posso não ser curadora, mas ainda sei mexer com feitiços. Posso muito bem dar de comer e beber aos meus guias e pedir para darem um jeito em muita coisa errada por aqui. Uma das estratégias do racismo é a produção de uma história única, que tem por efeito o silêncio e o apagamento sobre histórias negras e, consequentemente, sua invisibilização. Contra isso, aos quatro cantos, o Cumbe afirma: Quem tem que dizer quem somos, somos nós.